A arquitetura da cidade de Chicago no século XIX era de madeira tipo balloon frame, formando uma gaiola de ripa de madeira com uso de pregos metálicos. A cidade era extremamente vulnerável ao fogo. Em 1871, um incêndio de grandes proporções devastou a cidade de Chicago e se tornou um dos eventos mais marcantes nos Estados Unidos no final do século XIX, sendo reconhecido até os dias de hoje como um marco importante para o futuro da cidade. Após o incêndio, a cidade aprovou novas regras para a construção, com regulamentações específicas para o uso de materiais resistentes ao fogo, como vidro, tijolos e metal. As várias indústrias de ferro existentes próximas à cidade favoreceram e ampliaram nessa reconstrução. O esqueleto de aço com paredes de vidraças contínuas e os elevadores hidráulicos marcaram a nova forma de projetar. O tijolo deixa de ser elemento estrutural e passa a representar o papel de vedação juntamente com o vidro. As mudanças não foram bem aceitas pela classe trabalhadora de Chicago, uma vez que os materiais requeridos eram muito mais caros que madeira. Foi só com a pressão das empresas seguradoras, que ameaçaram não pagar a indenização pelos danos do incêndio, que os cidadãos passaram a adotar as novas medidas. Em 1885, menos de 15 anos após o incêndio, Chicago testemunhou a inauguração do primeiro arranha-céus dos Estados Unidos. Um edifício de 10 andares, feito com estrutura de metal resistente ao fogo, que acabou definindo a Escola de Arquitetura de Chicago. Esse tipo de arquitetura foi usada anos depois em cidades como Nova York e Boston. O mais importante representante da Escola de Chicago, que desenvolveu a estética funcionalista dos arranha-céus, foi o arquiteto Louis Sullivan, que trabalhou pela renovação da arquitetura e para impor a imagem do arquiteto como artista e criador, contra o ecletismo tradicional. Louis Henry Sullivan nasceu em Boston, Estados Unidos, em 3 de setembro de 1856. Formada pela Massachusetts Institute of Technology, foi o primeiro arquiteto modernista que defendia a máxima que a forma segue a função. Colaborou com Frank Lloyd Wright numa concepção de arquitetura funcionalista orgânica e afirmava que, se a forma segue a função, então o trabalho deve ser orgânico. Entre suas principais obras, destaca-se a Carson Building, em Chicago, e Guarantee Building, em Nova York. Outra obra de destaque do arquiteto foi o edifício Wainwright Building. Sua construção iniciou-se em 1890, sendo finalizada no ano posterior. A obra localiza-se na cidade de St. Louis, no estado de Missouri, Estados Unidos. Na composição do edifício, podemos destacar como forma básica o prisma quadrangular. Quanto à sua fachada, o prisma sofreu algumas modificações através da composição do pavimento térreo, diferenciando-se dos outros pavimentos através da inserção de uma forma horizontal. Já nos pavimentos subsequentes, o padrão e ritmo homogêneos criados pelas aberturas retangulares, incrustadas nas fachadas, são quebrados pelo desenho dos ornamentos presentes entre as aberturas e no topo do edifício. Em seguida, foi adicionada a cobertura que possui uma dimensão maior que o restante do prisma. Em contrapartida, analisando a planta baixa, podemos observar a subtração de duas formas retangulares, que se manteve em formato de U até a sua reforma, onde foi realizada uma cobertura para o fechamento do espaço vazio e encontra-se desta forma até os dias atuais. No corpo do edifício de 7 pavimentos, as linhas horizontais representadas pelas vigas estão recuadas em relação aos pilares que predominam o visual. É nessas superfícies de vigas, entre uma esquadria e a seguinte, onde estão os ornamentos em alto relevo. As pequenas sombras geradas por eles e o tom escuro dos vidros criam uma faixa vertical escura, que destaca a verticalidade das colunas coroadas por ornamentos a modo de fuste.
O coroamento do edifício é formado por duas faixas horizontais, uma mais espessa, quase no nível do corpo do edifício, e ornamentado por motivos florais em alto relevo, e uma superior que se projeta como um beiral de laje plana, ornamentada com motivos circulares, análogos, mas não idênticos aos anteriores. Atualmente, a edificação destaca-se entre os prédios ao redor por possuir um porte monolítico e ornamentos implementados nas fachadas. Além disso, a cor terracota destaca-se dos outros edifícios por ser uma cor utilizada na época da Escola de Chicago. St. Louis localiza-se no limite entre o clima úmido continental e o clima subtropical úmido. A temperatura média fica com mínima de 13,5 graus e máxima de 38 graus. O período de inverno ocorre de dezembro a fevereiro e é muito seco, enquanto a primavera, de março a maio, é a época mais úmida. A região de St. Louis não possui montanhas, por esse motivo, a topografia do terreno é predominantemente plana. Em função de localizar-se em uma esquina, o edifício é composto por dois acessos principais, marcados por grandes aberturas no centro de suas duas fachadas. Os característicos ornamentos orgânicos de Sullivan emolduram a porta de entrada. Outro ponto de destaque é o seu recuo em relação à fachada. Devido ao alto valor econômico do terreno, o edifício é exclusivamente comercial. A diferenciação de usos dos pavimentos é evidenciada na aparência exterior. No nível da rua e no primeiro pavimento localizam-se lojas e escritórios públicos de fácil acesso. Já nos andares subsequentes encontram-se escritórios e áreas de maquinaria. Ao visualizar a edificação, o destaque do observador é para o corpo da obra, onde localizam-se o maior número de salas comerciais aéreas. As aberturas, adornos e elementos na vertical são os responsáveis pela atração visual imediata. A circulação vertical pelos 12 andares se dá por meio de escadas e elevadores, enquanto na circulação horizontal, um corredor em formato de U proporciona o acesso para as salas comerciais. O sistema de construção é baseado numa estrutura de aço com fechamento em alvenaria. Na base, o revestimento é feito por placas de arenito marrom e nos pavimentos superiores, colunas de tijolos. Em função da nova tecnologia estrutural encontrada na Escola de Chicago, os vazios se tornaram predominantes na obra. O padrão linear é repetido pelo tamanho e formato das aberturas, resultando num ritmo homogêneo e simétrico. D.S. Miller Arquitetos é um escritório de arquitetura localizado no Equador, em sua capital, Quito. A empresa é constituída por dois sócios, os arquitetos Gonzalo Dias Ponce e Felipe Miller Borreiro. Seus projetos são bem variados, sendo eles casas unifamiliares, edifícios residenciais e comerciais. O empreendimento Âmbar localiza-se na cidade de Quito, no Equador. Possui uma área de 6.458 metros quadrados e sua conclusão ocorreu em 2014. O projeto do edifício nasceu de uma condição especial de um terreno urbano com apenas uma frente, onde suas proporções e sua frente extremamente estreita criam um desafio para soluções arquitetônica e estrutural. O edifício é composto de 12 pavimentos.
Os dois primeiros níveis estão recuados em relação ao resto da torre, que tem um balanço de aproximadamente 3,5 metros para a rua, criando uma cobertura sobre a praça de entrada e estendendo o espaço do lobby ao exterior. Quanto à composição, podemos destacar como forma básica o prisma. Em sua fachada, o prisma sofreu uma subtração no primeiro pavimento, resultando em um recuo no seu acesso principal. Já na cobertura, houve a adição de 2 volumes para a área de serviço da maquinaria dos elevadores. Na planta baixa, observamos 2 subtrações em função do alinhamento do prédio com a calçada. A torre, como continuação do tecido urbano construído, é um volume limpo e simples, sem pretensões comparado aos edifícios vizinhos, mas com uma ideia importante de remate inferior de escala urbana e integração com a cidade. Devido à sua posição no Equador, Quito tem um clima subtropical de altitude, possuindo 2 estações, uma chuvosa e outra seca. A temperatura máxima é de 20 graus e a mínima de 8. A topografia em que o edifício está inserido é predominantemente plana. A obra possui um acesso principal recuado em relação à sua fachada, demarcado por uma vegetação na entrada. O acesso de veículos se dá pela garagem do edifício. A edificação possui 5 níveis de estacionamento subterrâneo e, a partir do nível da rua, são encontradas plantas livres de escritórios com diferentes opções de modulação e com apenas 2 eixos estruturais em cada uma. O recuo em relação ao acesso, o pé direito duplo com vedação em vidro, proporciona um visual de destaque para o observador. As salas comerciais, localizadas na fachada, possuem maior especulação imobiliária em função da vista da rua fornecida pela utilização de vidros em todo o seu pé direito. Na circulação do primeiro pavimento, ao acessar o edifício, o visitante depara-se com um hall de entrada, seguido por um corredor que dá acesso às salas comerciais, elevadores e escadas. A circulação vertical pelos 12 andares ocorre por meio de escadas e elevadores, que, através de um corredor, direciona o visitante para as salas comerciais. O prédio está construído em uma estrutura de aço e aproveita para expressar os elementos estruturais tanto no interior como no exterior do empreendimento, através de vigas e colunas aparentes. A paleta de materiais também é bastante limitada, mas coerente à ideia de simplicidade e pureza, onde o vidro e o aço são os materiais predominantes. A madeira é utilizada em vários detalhes, como um material quente e de contraste. O volume principal da torre se abre com uma grande frente de vidro para a rua principal, onde os vazios se tornam predominantes na obra. Enquanto isso, em suas laterais, as janelas são mais controladas para os edifícios adjacentes, prevalecendo os cheios em relação aos vazios. É importante entender que os arquitetos da Escola de Chicago desenvolveram edifícios que permitiram ampliar a densidade do solo urbano. Do século XIX até os dias atuais, ainda é esta a base da forma que sustenta a face contemporânea das edificações multifuncionais. O desenvolvimento e o significado da forma arquitetônica, denominado de arranha-céu, está ligada diretamente com a evolução entre as inovações tecnológicas, estruturais,
organizacionais e também mercadológicas. Tais inovações foram viabilizadas pelo advento do aço, do concreto, do elevador e do capital imobiliário necessário para a concretização do processo de verticalização, sendo este o grande modificador do espaço urbano, redefinindo o valor e o uso do solo e alterando as relações sociais entre os homens e o meio ambiente urbanizado. A relação social que é estabelecida pela verticalização está intimamente ligada à ideia de ascensão social, de segurança, de conforto e modernidade. A verticalização se apresenta como um processo de construção onde são criados novos solos. Desta configuração permite uma maior extração do lucro do solo, pois dessa forma é possível construir muito mais habitações ou salas comerciais em um espaço relativamente pequeno. Nesse contexto de verticalização, dentro do sistema de produção capitalista, passa a ser lógica e o desafio fica para engenheiros e arquitetos, que ficam responsáveis por projetar e executar obras cada vez maiores em pequenos espaços.